Bom, pessoal, vamos então iniciar o nosso conteúdo de hoje. Sejam todos bem-vindos, podem ficar à vontade ao longo da nossa aula, tanto com o chat quanto com o microfone, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me interromper, fiquem à vontade, tá? Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos de termos e expressões, já com noções, né, nas nossas aulas intermediárias, né? Então nós pulamos a parte gramatical, aquela parte mais inicial de verbo to be, adjetivos, etc. A gente já deixa para trás e começa a dar um foco maior propriamente nos termos e nas expressões cada vez mais aprofundadas em inglês, certo? Bom, hoje nós começamos analisando farm, farmer e angry. Farm, farmer e angry. Farm significa fazenda em inglês. Farmer significa fazendeiro ou fazendeira. E angry significa raivoso ou raivosa, né? Para nós falarmos que alguém está com raiva. Por que raivoso ou raivosa? Porque se eu digo he is angry significa ele está com raiva, ou ele está raivoso. Se eu digo she is angry, esse she is angry vai ter o sentido de ela está com raiva? Sim. Agora, she is angry, podemos traduzir como ela está raivoso ou ela está raivosa? Ela está raivosa. Por que isso acontece? Porque os adjetivos em inglês são palavras invariáveis, diferentemente do português, que eles variam muito. Então, por exemplo, raivoso em inglês, se for apenas fazendo referência a um homem, é raivoso. Se for a mais de um homem, raivosos. Se for uma mulher, não é raivoso, é raivosa. Se for um grupo de mulheres, é raivosas. Só que essa preocupação nós não precisamos ter em inglês, né? Os adjetivos são invariáveis. Então, she is angry, ela está com raiva. We are angry, nós estamos com raiva. They are angry, elas estão com raiva. Ou elas estão raivosos, tá? Então, os adjetivos são invariáveis. E fazendeiro pode ser tanto fazendeiro quanto fazendeira, porque alguns substantivos em inglês fazem tanto referência a homem, tanto a mulher. Por exemplo, dentist. Dentist é dentista. Só que dentist pode ser tanto dentista homem quanto dentista mulher, certo? Vai depender do contexto. Se eu digo she is dentist, ela é dentista. He is dentist, ele é dentista. Então, dentist, o substantivo dentist, é tanto dentista homem quanto mulher. Tá? Doctor. Doctor é doutor ou doutora. Vai depender do contexto. Eu digo she is a doctor, ela é uma doutora. He is a doctor, ele é um doutor. Essa noção de doutor ou doutora surge apenas na tradução para o português. Então, he is a doctor, não vou traduzir como ele é uma doutora. Ele é um doutor. She is a doctor, não vou traduzir como ela é um doutor. Eu vou dizer ela é uma doutora. She is a doctor. Mas o substantivo doutor ou doutora em inglês é exatamente o mesmo, doctor. Essa noção de masculino ou feminino vai surgir apenas na nossa tradução para o português. Isso acontece com farmer. Farmer significa tanto fazendeiro quanto fazendeira. Depende do sujeito que eu estou relacionando. Se eu digo she is a farmer, significa ela é uma fazendeira ou ela é uma fazendeiro? She is a farmer. Ela é uma fazendeira. Se eu digo he is a farmer significa ele é um fazendeiro ou ele é uma fazendeira? Ele é um fazendeiro, tá? Então, nesse contexto de he is a farmer, farmer tem o sentido de fazendeiro e não fazendeira. Já farm é fazenda, tá? Vamos ver com muita calma cada um desses termos. Quando eu digo the farm is in the middle of USA, the farm is in the middle of USA, ou seja, a fazenda, the farm, is in the middle of USA, ou seja, a fazenda está no meio dos Estados Unidos. Se fosse a fazenda está no meio do Brasil, seria the farm is in the middle of Brazil. The farm is in the middle of Brazil. Se fosse a fazenda está no meio, in the middle, se fosse no meio de São Paulo, seria the farm is in the middle of São Paulo. Tá? Então, middle, como vocês podem ver aqui, é no meio. Tá? In the middle, no meio. Was the farm in the middle of the city? Was the farm in the middle of the city? Ou seja, a fazenda estava no meio da cidade? Was, se fosse
A fazenda está no presente, seria is the farm in the middle of the city. Mas como é was, é passado. Então a fazenda estava no meio da cidade, ou seja, was the farm in the middle of the city. In the middle of the farm there was a farmer. In the middle of the farm there was a farmer. Ou seja, in the middle of the farm, no meio da fazenda. In the middle of the farm, no meio da fazenda, there was a farmer. Havia um fazendeiro ou havia uma fazendeira. There was. There was. Tá? Se eu quero dizer, né, there is a farmer, se eu quero dizer there is a farmer, eu vou dizer, se eu quero dizer que tem uma fazendeira, um fazendeiro, eu digo there is a farmer. Se eu quero dizer que havia um fazendeiro, eu digo there was a farmer. There was a farmer. Tá? Na continuidade, nós temos the farmer does not live in the city. The farmer does not live in the city. Ou seja, o fazendeiro ou a fazendeira não mora na cidade. The farmer does not live in the city. O fazendeiro ou a fazendeira não mora na cidade. A angry farmer is a man or a woman. A angry farmer is a man or a woman. Ou seja, um fazendeiro raivoso ou uma fazendeira raivosa é um homem ou uma mulher. Tá? Se fosse angry man, seria homem raivoso ou homem com raiva. Tá? Ou o homem está com raiva, o homem é raivoso, the man is angry. A mulher está com raiva, ou a mulher é raivosa, the woman is angry. Tá? The angry farmer is in the middle of his farm. The angry farmer is in the middle of his farm. Ou seja, the angry farmer, o fazendeiro raivoso ou a fazendeira raivosa, is in the middle of his farm. Is in the middle of his farm, ou seja, está no meio da fazenda dele. In the middle of his farm. Tá? Então, farmer é tanto fazendeiro quanto fazendeira. Igual com o exemplo que eu dei para você de dentista e doutor no começo, né? Dentist é tanto dentista, homem ou mulher, assim como doctor, tanto doutor quanto doutora. She's a doctor, ela é uma doutora. He's a doctor, ele é um doutor. Essa noção de doutor ou doutora surge apenas na tradução para o português, né? Quando eu digo he is a farmer, é a mesma coisa. He is a farmer, ele é um fazendeiro ou ele é uma fazendeira? He is a farmer, ele é um fazendeiro. Mas se eu utilizo o mesmo farmer com she is a farmer, não é ela é uma fazendeiro, mas sim ela é uma fazendeira. She is a farmer. She is a farmer. Então, nesse comecinho de aula a gente já vê bastante coisa. Farm, que é fazenda. Farmer, que pode ser tanto fazendeiro quanto fazendeira. Angry, que é o adjetivo raivoso, estar com raiva. E middle, que é no meio. Vamos ver mais alguns exemplos contextualizados. Quando eu digo para você, onde está o fazendeiro raivoso? Onde está o fazendeiro raivoso? Eu diria, where is the angry farm? Ou where is the angry farmer? Where is the angry farmer? Tá? Where is the angry farmer? Porque fazendeiro ou fazendeira é farmer. Tá? Se fosse fazenda, seria farm. Mas farmer é fazendeiro ou fazendeira. Se eu quero dizer, agora sim, a fazenda está limpa, eu não vou dizer farmer, vou dizer farm. Então, a fazenda está limpa é the farm is clean. A fazenda está limpa. The farm is clean. The farm is clean. Tudo bem? A fazenda está limpa. Agora vamos analisar uma conversação que a gente utiliza tanto o farm quanto o farmer quanto o middle. Tá? Uma conversa entre Matt e Vic. Where is the farmer? Where is the farmer? Where is the farmer? Ou seja, onde está o fazendeiro ou onde está a fazendeira? I don't know. What do you need? I don't know. Lembrando que don't é a contração de do com not. I don't know. What do you need? Ou seja, o que você precisa? I am in the middle of nothing. I need to talk to him. I am in the middle of nothing. I need to talk to him. Ou seja, eu estou no meio do nada. I am the middle of nothing. I need to talk to him. Eu preciso conversar com ele. Eu posso dizer talk to ou talk with. Tem gente que acha que é errado dizer talk with, mas não. Tanto talk to quanto talk with
É correto. Então, eu converso com você, eu posso dizer I talk to you ou I talk with you. São traduções possíveis, tá? What is the problem? Ou seja, o Vic diz What is the problem? Ou seja, qual é o problema? O Matt diz Animals are everywhere. Everything is dirty. Animals are everywhere. Everything is dirty. Ou seja, os animais estão por toda parte, né? Everywhere significa por toda parte. Então, os animais estão por toda parte, estão espalhados por aí. Animals are everywhere. Everything is dirty, ou seja, tudo está sujo. Everything is dirty. O Vic diz, ok, we need to clean the farm. Ok, we need to clean the farm. Ou seja, ok, nós precisamos limpar a fazenda. We need to clean the farm. Tá? Na continuidade, temos uma outra conversação que a gente também utiliza farm, farmer e middle. A Sarah, uma conversação entre a Sarah e o Trevor. A Sarah diz, I am in the middle of the farm, Trevor. I am in the middle of the farm, Trevor. Ou seja, eu estou no meio da fazenda, Trevor. O Trevor diz, ok, I see you. Ok, I see you. Ou seja, ok, eu vejo você. A Sarah diz, where are you? Where are you? O Trevor diz, I am talking to the farmer. We need to buy some stuff. I am talking to the farmer. We need to buy some stuff. Ou seja, eu estou conversando com o fazendeiro ou a fazendeira, porque aqui não está explícito se é homem ou mulher. Então pode ser fazendeiro ou fazendeira. I'm talking to the farmer, mas também poderia ser I am talking with the farmer. We need to buy some stuff. Ou seja, nós precisamos comprar algumas coisas. Some stuff. Tá? Stuff é coisas, algumas coisas. Some stuff. Poderia ser também some things ou some stuff. Will it take long? Ou seja, a Sarah pergunta will it take long? Ou seja, vai demorar muito? Will it take long? O Trevor diz não, te vejo logo. Ou seja, no, see you soon. No, see you soon. Ou seja, não, te vejo logo. Então, nesse começo de aula, nós vimos o middle, que é meio, o farm, que é fazenda, o farmer, que é fazendeiro ou fazendeira, e o angry, que é o adjetivo raivoso ou raivosa em inglês. He is angry, ele está com raiva, ou she is angry, ela está com raiva, ou angry man, homem com raiva ou homem raivoso, angry woman, mulher raivosa ou mulher com raiva, tá? Antes da gente continuar, eu queria saber de vocês se vocês estão conseguindo acompanhar bem, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu explique algo novamente. Por favor, utilizem um chat, um microfone, fiquem à vontade, tá? Não, tá tudo de boa. Perfeita a explicação. Perfeito, então, pessoal. Obrigado pelo retorno. Continuando aqui, nós temos o edge e o border. Edge e border. Se você colocar edge e border no tradutor, você vai ter a mesma tradução, o mesmo significado. Você vai encontrar que edge e border significa borda. Mas aí é que tá. Por isso que a gente não pode aprender inglês por tradutor. Senão não precisava de aula, senão não precisava de professor, se a gente conseguisse aprender tudo pelo tradutor. O que acontece? O tradutor dá a tradução da palavra, mas ele não explica o contexto. Ele não diferencia um sinônimo de outro. Porque existem algumas palavras que possuem sinônimos, né, e que são empregadas nas mesmas situações. Nós vimos anteriormente a questão do hidden place e do shelter. Se você colocar, você vai ver no tradutor que shelter, hidden place é esconderijo, abrigo, mas ele não te fala que shelter é um abrigo não planejado e que hidden place é um esconderijo mais planejado, construído para aquilo. O edge e o border é a mesma coisa. Edge e border
significam borda. Mas qual a diferença? Edge significa borda no sentido de um limite que não é algo territorial. Tá? O edge tem esse limite de algo que não é territorial, ou seja, o limite de um copo, ou o limite da paciência de alguém, ou o limite de se tolerar uma situação. Já o border tem o sentido de uma delimitação territorial, por exemplo, no sentido de uma fronteira. Tá? Então o edge é um limite de paciência, um limite de um copo, um limite de um recipiente, e o border significa borda no sentido mesmo de um limite fronteiriço, de uma delimitação territorial. Então, quando eu digo que nós estamos na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, eu vou dizer we are in the border between USA and Canada. We are in the border between USA and Canada. Eu não vou dizer we are in the edge, porque edge é limite de copo, de recipiente, de paciência. Se você quer falar exclusivamente de limite territorial, borda territorial, você vai dizer border. Então, border tem o sentido de delimitação, de fronteira territorial. We are in the border between USA and Canada. Nós estamos na fronteira, na borda entre Estados Unidos e Canadá. The border between São Paulo and Bahia is poor. The border between São Paulo and Bahia is poor, ou seja, a fronteira entre São Paulo e Bahia é pobre. The border, delimitação territorial. Agora, se eu quero dizer que nós estamos no limite ou nós estamos na borda de um conflito mundial, eu digo we are in the edge of a world conflict. Principalmente levando em consideração a recente guerra da Ucrânia. We are in the edge of a world conflict, ou seja, nós estamos no limite, nós estamos na borda de um conflito mundial. We are in the edge in the college. We are in the edge in the college, ou seja, nós estamos no limite na faculdade. A gente não aguenta mais estudar, fazer prova, ter que ir todo dia. Então nós estamos no limite na faculdade. We are in the edge, nós estamos no limite. The edge from my glass is almost full. The edge from my glass is almost full, ou seja, o limite do meu copo, né, está quase cheio. The edge from my glass, o limite do meu copo. We are in the edge, darling. We are in the edge, darling. Darling significa querida em inglês. Então, we are in the edge significa nós estamos no limite, querida. Por exemplo, um casal que está com muito problema, quase se separando, eles falam, a gente está no limite, a gente está na borda, daqui para lá, daqui para frente é só para trás. Né? Então, esse we are in the edge é nós estamos no nosso limite. Mas como não é um limite territorial, então é edge e não border. Tá? Se eu quero dizer, por exemplo, o povo venezuelano, né, eles estão no limite com o Maduro. Eles estão no limite com o Maduro. Né? Ninguém mais lá suporta ser escravo do governo e tudo mais. Né? Então, eles estão no limite com o Maduro. Ou seja, eles estão no limite com o Maduro seria they are in the border with Maduro ou they are in the edge with Maduro. Como não é um limite territorial, e sim um limite de paciência, de tolerância, é edge. Então, eles estão no limite com Maduro, they are in the edge with Maduro. They are in the edge, tá? Agora, esse homem, por exemplo, que está em uma das fronteiras, né, entre os Estados Unidos e o Canadá, né? Eu vou dizer que a divisa entre Estados Unidos e Canadá, eu vou dizer the edge between USA and Canada ou the border between USA and Canada. Eu vou dizer the border between USA and Canada, por ser um limite, uma borda, uma delimitação territorial. Tá? Um exemplo com música, uma música do Icehouse chamada Cross the Border. Cross the Border significa cruze a fronteira, né? We cross the border, nós cruzamos a fronteira ou nós cruzamos a borda, no sentido de delimitação territorial. Então, o refrão da música tem stealer, steal her, então ladrão, steal her, roube ela. We cross the border, nós cruzamos a fronteira, nós cruzamos a borda, mas aqui é um sentido territorial. Steal love, steal life, então roubar amor, manter a vida. We cross the border, nós cruzamos a fronteira. We cross the border. Tá? Então, se é um limite territorial, border. Se é limite, borda, de paciência, de tolerância, é edge. Tá?
Continuando aqui, nós temos algumas palavras mais para analisar, né? Vamos ver alguns nomes de animais, porque nós somos no cotidiano acostumados com nomes mais de animais de estimação que a gente acaba aprendendo mais fácil em inglês, né? Como por exemplo dog, que é cachorro, cat, que é gato, bird, que é pássaro. Mas por exemplo, coelho, vaca, porco, como não são animais domesticáveis, né, na grande maioria das vezes, a gente acaba não pegando a tradução deles assim de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais fácil. Então, 3 nomes de animais aqui, 3 nomes de animais muito comuns aí, por aí, né? Que é rabbit, cow e pig. Rabbit é coelho, cow é vaca e pig é porco. Rabbit é coelho, cow é vaca e pig que é porco. Vamos ver com calma vários exemplos com eles. The rabbit is in the hat. The rabbit is in the hat. Ou seja, o coelho está no chapéu. The rabbit is in the hat. The rabbit, o coelho. The rabbit is a symbol from Easter. The rabbit is a symbol from Easter. The rabbit is a symbol from Easter. Easter é Páscoa. Então, o coelho é um símbolo da Páscoa. The rabbit is a symbol from Easter. Tá? Rabbits are angry animals. Rabbits are angry animals. Rabbits, plural de coelho, rabbits, com acréscimo do S. Então, coelhos são animais raivosos. Rabbits are angry animals. Tudo bem? Então, rabbit, coelho, rabbits, coelhos. Tá? Neither the dog nor the cat is in the album, but the cow. Né, esse álbum, Atom Heart Mother, do Pink Floyd, é uma capa bem meio, sei lá, meio sem sentido, né? Que é uma vaca no meio de um pasto. Então, nem o cachorro, nem o gato está no álbum, mas uma vaca. Então, neither the dog nor the cat is in the album. Nem o cachorro, nem o gato. Neither the dog nor the cat. Nem o cachorro, nem o gato está no álbum, mas a vaca. But the cow, tá? Se a gente quer falar nem uma coisa nem outra em inglês, a gente utiliza o neither e o nor. Nem uma coisa nem outra, utilizamos o neither e o nor. Nem uma coisa nem outra. O primeiro nem vai ser neither e o outro nem vai ser nor. Então, nem o cachorro, nem o gato. O primeiro nem é o que está antes do cachorro, nem o cachorro. Então, esse primeiro nem vai ser neither. E o segundo nem vai ser nor. Então, nem o cachorro, nem o gato. Então, o primeiro nem é neither e o segundo nem é nor. Então, nem o cachorro, nem o gato. Primeiro neither e o segundo nem vai ser nor. Tá? Se a gente quer falar ou uma coisa ou outra, eu vou utilizar o either e o or. Então, se nem o cachorro nem o gato, primeiro é neither e depois o nor. Se a gente quer falar ou o gato ou o cachorro, eu vou primeiro dizer either e depois o or. O primeiro ou é either, o segundo ou é or. O primeiro nem é neither e o segundo nem é nor. Então, ou o gato ou o cachorro. Either the cat or the dog is in the album. Outro álbum do Pink Floyd, o Animals, né? It is wrong, that is a pig. Né? Aqui é um álbum do Pink Floyd que fala mais sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, críticas também ao capitalismo de lá do século XX. E tem um porco voando aqui no meio da indústria. Tá? Bem aqui pequenininho. Esse animal rosa aqui é um porco. Tá? Então, that is a pig. Aquilo é um porco. Tá? Então, rabbit, coelho, cow, vaca e pig é porco. Tá? Se a gente quer falar nem uma coisa nem outra, neither e nor. Ou uma coisa ou outra, either e or. Vamos ver mais exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Você quer dizer, nem o coelho, nem a vaca. Eu quero um cachorro. Nem o coelho, nem a vaca. Eu quero um cachorro. Nem uma coisa nem outra. O primeiro nem vai ser neither. Tá? Então, nem uma coisa nem outra. O primeiro nem vai ser neither. E o segundo nem vai ser nor. Então, nem o coelho, nem a vaca. I want a dog. Eu quero um cachorro. Então, neither the rabbit. Primeiro neither. E depois é nor. Nem o coelho, nem o cachorro. Nem o coelho, nem a vaca. Neither the rabbit nor the cow. Eu quero um cachorro. I want a dog. Tá? Agora, se eu quero dizer, nem um gato, nem um pássaro. Aquilo é um porco. Nem um gato, nem um pássaro.
primeiro nem é neither e o segundo nem vai ser nor. Então, nem um gato, neither a cat. Nem um pássaro, nor a bird. That is a pig. Aquilo é um porco. Então, neither a cat nor a bird. Nem um gato, nem um pássaro. Neither a cat nor a bird. Primeiro nem é neither, segundo nem é nor. Mais exemplos para ficar ainda mais claro. Só quero dizer, lembrando que se a gente quer falar nem uma coisa nem outra, o primeiro nem é neither e o segundo nem é nor. Se nós queremos dizer ou uma coisa ou outra, nós utilizamos o primeiro ou vai ser either e o segundo ou vai ser or. Então, ou uma coisa ou outra. Primeiro ou é either, segundo ou é or. Tá? Então, quando eu digo ou Brasil ou Argentina, ou Brasil ou Argentina, o primeiro ou é either e o segundo ou é or. Então, either Brasil or Argentina. E sempre vai seguir essa ordem, tá? Either Brasil or Argentina. Ou Brasil ou Argentina. Tá? Só quero dizer ou Coca-Cola ou Pepsi. Esse primeiro ou vai ser either, o segundo vai ser or. Então, either Coke or Pepsi. Either Coke or Pepsi. Só quero dizer ou pizza ou taco. Que, por exemplo, né, o que você quer comer? Ou pizza ou taco. Ou seja, o primeiro ou vai ser either e o segundo vai ser or. Either pizza or taco. Either pizza or taco. Só quero perguntar, ou Bolsonaro ou Lula? Né? O que você prefere? Ou Bolsonaro ou Lula? O primeiro ou vai ser either e o segundo vai ser or. Ou uma coisa ou outra. Either primeiro, or depois. Se a gente quer falar primeiro ou uma coisa ou outra, o primeiro ou vai ser either e o segundo vai ser or. Se nós queremos falar nem uma coisa nem outra, o primeiro nem vai ser neither e o segundo vai ser nor. O primeiro vai ser neither e o segundo vai ser nor. Então, nem Brasil, nem Argentina. Lembrando que Brasil em inglês é escrito com Z. Então, nem Brasil, nem Argentina. O primeiro nem é neither e o segundo é nor. Então, neither Brasil, nor Argentina. Neither Brasil, nor Argentina. Se eu quero dizer nem Coca-Cola, nem Pepsi, nem Coca-Cola, nem Pepsi, eu vou dizer neither Coke nor Pepsi. Primeiro nem é neither, segundo é nor. Se eu quero dizer nem pizza, nem taco, primeiro nem vai ser neither e o segundo nem vai ser nor. Então, neither pizza nor taco. Tá? Se eu quero dizer nem Bolsonaro, nem Lula, primeiro nem, neither, e o segundo nem vai ser nor. Então, nem Bolsonaro, nem Lula. Neither Bolsonaro, nor Lula. Então, nessa outra parte da nossa aula, nós vimos a questão do neither, a questão do neither que é nem, either que é ou, tá? Preste atenção na pronúncia. Aqui com N é neither, como se fosse N-I-D-E-R. Neither, neither, neither. Aqui o either é sem o D, sem esse N no começo, então é either. Neither, aqui tem o acréscimo do ni. Então, neither e aqui somente either. Neither e either. A gente viu a questão do neither, do either, pig, que é porco, rabbit, que é coelho, e cow, que é vaca. Algumas outras palavras também, né, como bird, que é pássaro, dog, que é cachorro, cat, que é gato, mas que são revisões já de conteúdos passados. Queria saber se em relação a essa outra parte da nossa aula vocês estão com alguma dúvida em relação ao vocabulário, em relação à utilização do neither, do either, quer que eu dê mais exemplos, como que tá por enquanto? Joia, pessoal, obrigado pelo retorno.
Continuando aqui, nós temos o root, o tree e o on fire. Root, em inglês, significa raiz. Tree significa árvore e on fire é uma expressão que significa pegando fogo. O on fire sempre nós utilizamos com o verbo to be, para nós falarmos que algo está pegando fogo. Então, por exemplo, a casa está pegando fogo, the house is on fire. Se eu quero dizer que o homem está pegando fogo, eu digo the man is on fire. Se eu quero dizer que a cidade está pegando fogo, the city is on fire. Então, o on fire é pegando fogo, sempre utilizamos com o verbo to be. She is on fire, the city is on fire, the country is on fire, tá? Tree, T-R-E-E, árvore, e root, que é raiz, tudo bem? Então, the roots of my life. The roots of my life, ou seja, as raízes da minha vida, tá? Então, root, raiz, roots, com acréscimo do S, raízes, tá? Então, as raízes da minha vida, the roots of my life. The roots of my life. Esse root, raiz, pode ser tanto raiz de planta, de árvore, quanto raiz de origem, né? Raiz da minha vida, raízes da minha família, pode ter esses dois sentidos. Então, the roots of my life, as raízes da minha vida. Their root is quite fixed. Their root is quite fixed. Ou seja, aquela raiz está muito fixa, está muito fixada, né? Every tree has a root. Every tree has a root. Every tree has a root. Ou seja, toda árvore tem uma raiz. Every tree has a root. Toda árvore tem uma raiz. Tudo bem? That tree is important in our history. That tree is important in our history. Aquela árvore, that tree, is important in our history. Aquela árvore é importante na nossa história, né? O pau-brasil. That tree, aquela árvore. That tree, tá? Só quero dizer que a árvore estava pegando fogo, the tree was on fire. A árvore estava pegando fogo, the tree was on fire, tá? Só quero dizer que a árvore está pegando fogo, no presente eu digo the tree is on fire. A árvore está pegando fogo, the tree is on fire. A árvore está pegando fogo, is on fire. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos a questão do root, né? Como eu disse, root tem um sentido de raiz, como raiz de planta, raiz de árvore, mas o root também pode ter raiz no sentido de origens, né? Origens de costumes, de tradições, origens familiares, tá? Como no caso dessa música No Roots, da Alice Merton. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Ou seja, eu não tenho raízes. I've got no roots. Esse roots, esses raízes aqui, tem o sentido de raiz de planta, ela não tem raízes de planta, ou ela não tem raízes, né, familiares, ela não tem raízes de costume. Aqui eu não tenho raízes de costume, eu não tenho raízes familiares, não tenho sentido de raiz de planta. Então, I've got no roots, eu não tenho raízes. Tudo bem? Agora, na sequência, né, vemos agora um exemplo mais como tree, né? Tree, nós vimos que é árvore. Tree ou tree. Tree, árvore em inglês. Nós temos uma rede de lojas, não sei se tem no Canadá também, nos Estados Unidos tem, muito grande, que é o Dollar Tree, né? Ou seja, Dollar Tree, se você for traduzir, né, é árvore do dólar. Essa rede de lojas vende tudo por $1. Tudo por $1, mas tem um imposto depois, né? Que você compra algo nos Estados Unidos, você tem que... não é aquele preço que está por exemplo, na estante. Você vai acrescentar, acho que 6, 7% do valor do produto, que o imposto é adicionado no caixa, não no preço tabelado na estante. Mas inicialmente tudo custa $1, ou seja, Dollar Tree, ou seja, árvore do dólar. Dollar Tree, árvore do dólar. Tá? Um outro exemplo aqui, agora com o on fire. Tá? Um exemplo com música relacionando o on fire. Lembra que nós vimos que on fire significa pegando fogo e sempre utilizamos com o verbo to be. Se a gente quer falar que alguém está pegando fogo, utilizamos o verbo to be e on fire. Então, homem pegando fogo, man on fire. Homem está pegando fogo, né? Isso eu quero dizer, por exemplo, ele está pegando fogo, he is on fire. He is on fire. Ele está pegando fogo. Ou ela está pegando fogo, she is on fire.
ou a casa está pegando fogo. Ou seja, the house is on fire. Mas de uma maneira mais informal, até para fazer músicas, né? Quando nas composições musicais, principalmente de rock, pop, os artistas não se preocupam com a formalidade, com a coerência. Então, você não pode ter como referência traduções de música como uma fonte confiável sempre para você aprender inglês, tá? Porque muitas das traduções, muitas letras são compostas desconsiderando regras gramaticais, de coerência, coesão, tá? Então, muitas traduções que vocês vão ver são informais porque as músicas em inglês, as próprias letras são feitas de forma informal. Como, por exemplo, Man on Fire, correto seria Man is on fire, né? O homem está pegando fogo. My Man on Fire, nesse caso, é homem pegando fogo também. Mas não tem que ser com o verbo to be? Tem, mas como é uma música, então é utilizado e muitas vezes num sentido mais informal. Então, sometimes I feel like a man on fire, ou seja, às vezes eu me sinto como um homem pegando fogo, tá? Man on fire, tá? Continuando aqui, mais com uma conversação que a gente utiliza tanto o tree quanto o on fire e uma revisão do angry também. Conversação entre Thomas e Sarah. O Thomas diz: Is the tree on fire? Is the tree on fire? Daí você fala, poxa, aqui tá informal, né? Não tem um verbo to be? Tem sim, ó. Tem o is. Porque para fazer pergunta a gente coloca o is no começo de frase quando é com o verbo to be, lembra? Se eu quero dizer que a árvore está pegando fogo, eu digo the tree is on fire. Se eu quero perguntar, eu inverto. Então, is the tree on fire? Então, tem o verbo to be sim, só que como a pergunta está no o is está no começo. Então, a árvore está pegando fogo? Is the tree on fire? A Sarah diz, yes. O Thomas diz, call 911. Call 911. O que é esse 911? Nos Estados Unidos, quando você vai ligar para a emergência, tanto se é paramédico, se é bombeiro, se é polícia, você liga para o 911, 911. Aqui no Brasil, a gente tem um número para bombeiro, um número para polícia, um número para paramédico, né? 190, 193, enfim. Mas lá nos Estados Unidos, não. Se você quer ligar para emergência, tanto médico, paramédico, bombeiro ou policial, é 911. Tá? Daí quando você liga na central, a pessoa vai perguntar, você precisa de bombeiro, de paramédico ou policial? Mas você sempre liga para o 911. E daí o atendente que encaminha a chamada para bombeiro, para polícia ou paramédico. I will do it now. I will do it now. Ou seja, eu vou fazer isso agora. I will do it now. O Thomas diz, come on. E a Sarah diz, come on, ou seja, vamos lá, vamos logo, né? E a Sarah diz, why are you angry, Thomas? Why are you angry, Thomas? Ou seja, por que você está com raiva, Thomas? Por que você está raivoso, Thomas? Why are you angry, Thomas? Aqui, angry tem a tradução de raivoso, porque é um homem. Se fosse uma mulher como a Sarah, why are you angry, Sarah? Daí seria raivosa, porque o substantivo seria feminino. Thomas, I defend the environment. I feel bad when I see this kind of thing. I feel bad when I see this kind of thing. Ou seja, eu defendo o meio ambiente. I defend the environment. I feel bad when I see this kind of thing. Eu me sinto mal quando eu vejo esse tipo de coisa. Tá? Então, uma conversação que a gente pode pôr em prática, tanto o on fire, quanto o tree, quanto o angry. Agora nós temos o root e o angry, para novamente revisar. How can we translate root? Né? Eu estou conversando com o Mark. Como nós podemos traduzir root? How can we translate root? How can we translate root? O Mark diz, that means the root of a tree, but also your origins. That means the root of a tree, but also your origins. Ou seja, aquilo significa as raízes de uma árvore, mas também suas origens. Né? Lembrando que o root pode ser raiz de origem, costume de família, quanto raiz de planta, de árvore. O Tom responde, would you be angry if I translate it like the root of a tree? Would you be angry if I translate it like the root of a tree? Ou seja, você ficaria com raiva se eu traduzisse isso como a raiz de uma árvore, like the root of a tree? O Mark diz, no, it would be okay. No, it would be okay. Ou seja, não, estaria de boa, estaria tudo bem. It would be okay. Tá?
Então, hoje a gente já viu um número ainda maior de termos que vimos ontem, que já foi maior do que vimos na terça, que foi maior do que vimos na segunda, que foi maior do que na semana passada. Tá? A tendência é a gente cada vez aumentando mais. Hoje nós vimos o farm, que é fazenda, farm, que é fazendeiro ou fazendeira, edge border, que é limite, edge é limite de recipiente, de copo, paciência, tolerância, e o border é limite, borda no sentido de fronteira territorial, né? Então, the border between Brazil and Argentina, the border between Canada and United States, rabbit, que é coelho, rabbit, que é coelho, middle, que é meio, então in the middle of USA, no meio dos Estados Unidos, in the middle of the farm, no meio da fazenda, cow, que é vaca, cow, que é vaca, root, que é raiz, tree, que é árvore, pig, que é porco, angry, angry, que é estar com raiva, raivoso ou raivosa, né? She is angry, ela está com raiva ou ela está raivosa. He is angry, ele está com raiva ou ele está raivoso. On fire, que é pegando fogo, então he is on fire, ele está pegando fogo. We are on fire, nós estamos pegando fogo. O neither, que é nem uma coisa nem outra, né? O primeiro nem é neither, segundo nem é nor. Então, nem Brasil, nem Argentina. Neither Brasil, nor Argentina. A pronúncia é neither. 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 Tá? Se eu quero falar ou Brasil ou Argentina, eu vou falar either or. Either Brasil or Argentina. Então, aqui é neither, a gente tem esse ni no começo. Neither, aqui é só either. Neither e either, tá? Então, nem Brasil, nem Argentina. Neither Brasil, nor Argentina. Agora, ou Brasil ou Argentina, either Brasil or Argentina. Either Brasil or Argentina. Tá? E com isso a gente fecha, então, a nossa aula de hoje. Queria saber de vocês, podem ficar à vontade com o chat, com o microfone. Ficaram com alguma dúvida, olhando novamente nesse panorama geral da aula? Conseguiram acompanhar bem? Algum desses termos vocês querem que eu explique novamente ou dê mais exemplos para vocês? Como que tá? Por favor, utilize o microfone ou o chat, que for melhor. Ótimo, professor, sem dúvidas. Joia, pessoal, muito obrigado pelo retorno. Obrigado por participarem hoje. Eu vou encaminhar para vocês os slides da aula, os exercícios. A gente volta na semana que vem, nos mesmos horários, tá? O que for melhor para você participar, fica à vontade para participar. Ao longo do final de semana, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, para tirar dúvida, para enviar atividade, tá? Pode enviar amanhã, sábado, domingo, não tem problema. Assim que eu puder, eu já dou feedback, presto o suporte necessário para vocês, tá? No mais, a gente volta com o conteúdo na segunda-feira. Tudo bem? Então, obrigado a todos novamente por participarem. Fico à disposição de vocês durante o final de semana. E até segunda. Boa noite, bom final de semana a todos. Obrigado, para você também. Bom final de semana e bom descanso para todos nós. Igualmente.